Olá, canal Relatos de Terror. Meu nome é Henrique. Aos 27 anos, ainda vivia no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade chamada São José. O lugar é pacato, com suas ruas de terra batida e casas simples, mas havia algo no ar que sempre me incomodou. A cidade ficava cercada por uma vasta vegetação, com montes e matas densas, lugares onde as pessoas evitavam se aventurar. Ouvi muitos boatos sobre esses locais, mas sempre pensei que fossem apenas histórias de velho para assustar os mais novos. Tudo mudou quando um velho amigo meu, Jorge, me chamou para ajudá-lo a limpar uma chácara que ele havia comprado recentemente. A propriedade ficava um pouco mais afastada da cidade, a uns 15 minutos de carro, e, segundo ele, estava abandonada há mais de 10 anos. Jorge sempre foi aventureiro, gostava de explorar lugares esquecidos, e, por isso, ele me convidou. Apesar de hesitar, aceitei o convite, pensando que seria uma oportunidade de tirar o peso da rotina e respirar um pouco de ar fresco. Chegamos à chácara ao cair da tarde. O lugar era assustador, uma casa simples de madeira rodeada por um grande terreno coberto por ervas altas e árvores antigas. O silêncio era absoluto, como se o mundo exterior não existisse mais ali. Jorge estava animado, falando sobre as possibilidades de recuperar aquele lugar, mas eu não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Começamos a explorar a casa. A madeira rangia sob nossos pés, e o cheiro de mofo era forte. As paredes estavam cobertas por mofo e poeira. Embora a luz do dia ainda iluminasse bem, uma sombra densa parecia envolver a casa. Quando entramos na cozinha, encontrei um velho fogão a lenha e algumas panelas enferrujadas, mas o que realmente me chamou a atenção foi uma grande porta de madeira, trancada com um cadeado enferrujado. Eu perguntei a Jorge o que havia ali, mas ele parecia não se importar muito. Deve ser algum tipo de depósito, disse ele, indo em direção ao quintal. Eu estava curioso, mas acabei deixando para lá. Passamos o dia arrumando o terreno e tentando limpar a casa. Quando a noite caiu, o ambiente ficou ainda mais opressor. A sensação de desconforto era palpável. O vento assobiava entre as árvores, e o som das folhas secas mexendo no chão parecia acompanhar nossos passos. Decidimos fazer uma fogueira perto da casa para espantar o frio, talvez quebrar o silêncio. Enquanto estávamos em volta da fogueira, Jorge começou a contar histórias sobre a cidade e os arredores, como sempre fazia. Mas, de repente, ele parou no meio de uma frase e ficou olhando para o mato à nossa frente. "Você ouviu isso?" ele perguntou, com uma expressão estranha no rosto. Eu franzi a testa, mas antes que eu pudesse responder, ouvimos claramente passos vindo da direção da mata. Não eram os passos de um animal, eram passos pesados, lentos, como se alguém estivesse andando ali, deliberadamente, observando a gente. "Deve ser algum animal", eu disse, tentando me convencer. Jorge não parecia tão certo. Ele levantou-se e foi até o local onde o som havia vindo, mas quando chegou perto, não viu nada. O silêncio voltava a dominar o ambiente. No entanto, eu sentia que algo estava errado. Meu corpo estava tenso, e minha respiração ficou mais ofegante. Aquela noite, dormimos na casa, mas eu mal consegui fechar os olhos. Eu ouvia os sons do vento, os estalos da madeira da casa, mais uma vez, os passos, que pareciam vir de todos os lados. Quando amanheceu, Jorge sugeriu que fizéssemos uma última limpeza antes de ir embora. Eu estava ansioso para sair de lá, mas ele estava determinado a terminar o que começara. Entramos na casa novamente, e dessa vez, fomos direto para o depósito trancado. Não sei porquê, mas sentia uma necessidade incontrolável de saber o que estava lá dentro. Usamos uma chave que encontramos na cozinha e conseguimos abrir a porta. Dentro, a escuridão era densa. A lâmpada que trazíamos mal iluminava o que estava à nossa frente. Ao entrar, vimos uma grande pilha de móveis antigos, caixas e pedaços de madeira quebrada. Mas o que me fez paralisar de medo foi o que estava embaixo de uma das caixas.
uma cama de ferro, de aparência antiga, e em cima dela, uma cadeira de balanço virada para a parede. Quando me aproximei, vi algo que me deixou sem ar. A parede estava marcada com algo que parecia ter sido feito com sangue. O desenho era de uma mão grande, com os dedos esticados. A sensação de pavor foi instantânea, e, antes que eu pudesse reagir, uma sensação de frio cortante invadiu a sala. Jorge estava em pé atrás de mim, imóvel, com o olhar fixo na cadeira. Quando me virei, notei que ele estava tremendo. "Acha que alguém ainda vive aqui?" Ele sussurrou, com uma voz trêmula. Antes que eu pudesse responder, ouvimos uma batida forte na porta do depósito. Alguém estava tentando entrar. O medo tomou conta de mim, e sem pensar, empurrei Jorge para fora do depósito e trancamos a porta. O que quer que estivesse ali, ou quem fosse, ficou batendo na porta por um longo tempo. O som das batidas reverberava pela casa, e meu coração batia mais rápido. Quando o som finalmente parou, corremos para fora da casa, sem olhar para trás. Voltamos para a cidade. Desde aquele dia, nunca mais voltamos à chácara. Jorge tentou investigar a história do lugar, mas nunca conseguiu descobrir nada sobre quem morava ali ou o que acontecerá com aquela propriedade. Ele se afastou da cidade e foi viver em outro lugar, e eu nunca mais ouvi falar dele. Até hoje, às vezes, ao andar pelas ruas da cidade, sinto um arrepio ao passar perto da estrada que leva até aquela chácara. Algo me diz que há algo naquele lugar que nunca deveria ser encontrado. E a cadeira de balanço, o desenho na parede e os passos que ouvimos naquela noite ainda me assombram. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu ali ou que ainda está esperando para voltar. Meu nome é Eduardo e cresci no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade chamada Córrego Fundo. A vida no campo sempre foi tranquila, mas eu sabia que, como em qualquer lugar isolado, as coisas podiam se tornar estranhas rapidamente. Após passar um tempo morando em Belo Horizonte, decidi voltar para minha cidade natal e descansar um pouco. Foi então que aceitei um convite de um velho amigo, Rafael, para ajudar a limpar um antigo celeiro no fundo de sua fazenda. Ele havia comprado a propriedade recentemente e estava tentando recuperar alguns dos espaços para utilização, mas o celeiro tinha um ar diferente, como se estivesse impregnado de algo ruim. Ele me garantiu que não seria nada demais e que ele só precisava de uma mãozinha. Eu aceitei sem hesitar, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. A fazenda de Rafael ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade, e o caminho até lá já me causava certo desconforto. A estrada era de terra, estreita e cheia de curvas, e havia poucas casas ao longo do trajeto. O que me deixou mais inquieto foi a constante sensação de que havia algo observando, como se os campos e as árvores à margem da estrada estivessem sempre se movendo. Mesmo assim, segui em frente. Quando cheguei, Rafael me recebeu animado, mas notei que ele parecia um pouco mais agitado do que o normal. O celeiro ficava nos fundos da propriedade, afastado da casa principal. Era uma construção antiga, de madeira escura, com o telhado caindo aos pedaços. A primeira coisa que me chamou a atenção ao chegar lá foi o silêncio. Não se ouvia o som típico do campo, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas. Tudo estava em silêncio absoluto, o que, para mim, parecia estranho. Rafael, no entanto, não parecia incomodado. Ele estava com uma pá e uma lanterninha na mão, pronto para começar. Começamos a limpar o celeiro, removendo o lixo e as prateleiras quebradas, mas à medida que entrávamos mais fundo, um cheiro forte começou a invadir o ar. Era um odor de mofo misturado com algo mais pungente, algo como carne podre. Ao investigar, encontramos sacos plásticos rasgados e roupas velhas jogadas no canto. Eu tentei não pensar muito nisso, mas algo me incomodava. Enquanto Rafael estava no fundo do celeiro, removendo algumas madeiras, vi algo que me fez parar no lugar. No canto da parede, coberto por uma camada de poeira, estava o que parecia ser um buraco na madeira.
Não era grande, mas era visível. O buraco parecia ter sido feito recentemente, como se alguém tivesse forçado a madeira a se abrir. Eu me aproximei com cautela, sentindo a tensão aumentar em meu peito, e olhei para dentro. O que vi fez meu sangue gelar. Lá dentro, havia uma quantidade de objetos e roupas amontoados de maneira desordenada. Mas o que realmente me deixou aterrorizado foi o que parecia ser uma mão, parcialmente visível entre as roupas. Não era uma mão de uma pessoa viva, mas parecia moribunda, como se alguém tivesse tentado se esconder ali e não tivesse conseguido sair. Fiquei paralisado de medo por um momento. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, Rafael apareceu ao meu lado, interrompendo o silêncio. "O que foi? Você está pálido", perguntou ele, com um sorriso forçado, como se não tivesse notado a tensão no ar. Eu não consegui falar de imediato. Só consegui apontar para o buraco. Rafael se agachou rapidamente, com uma expressão de desinteresse, disse: "Ah, isso? Não se preocupe. Deve ser coisa de antigos donos da fazenda. Eles eram muito esquisitos. A gente encontra tudo quando limpa um lugar desses." Eu não estava convencido, mas não disse mais nada. Tentamos continuar o trabalho, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou. A cada barulho que ouvíamos, a cada som vindo da escuridão do celeiro, parecia que algo ou alguém estava nos observando. De repente, ao nos aproximarmos de uma das prateleiras, ouvimos o som de um grito abafado. Era como se alguém estivesse tentando pedir ajuda, mas a voz parecia distorcida, longe e desesperada. O som vinha de dentro do celeiro, mas parecia se originar debaixo do chão. Olhei para Rafael, e ele estava pálido, os olhos arregalados, mas tentava disfarçar. A voz se apagou de repente, deixando apenas o som abafado do vento. Eu estava em choque, mas ainda assim tentei racionalizar. "Deve ser algum animal, uma coruja ou algo assim", tentei dizer, mais para mim mesmo do que para ele. Mas Rafael não parecia convencido. Ele me olhou e falou, com um tom mais grave: "Vamos sair daqui agora. Não quero mais ficar aqui." Antes que eu pudesse questioná-lo, ele já estava caminhando rapidamente para a saída. Eu segui atrás, tentando ignorar o medo crescente que tomava conta de mim. Quando chegamos perto da porta do celeiro, algo estranho aconteceu. A porta se fechou sozinha, com um estrondo que nos fez pular. Tentamos abrir, mas a maçaneta parecia travada, como se algo do outro lado estivesse impedindo a saída. O ar dentro do celeiro ficou pesado, e senti meu coração bater mais rápido. Rafael, já apavorado, começou a bater com força na porta, pedindo ajuda. Eu também comecei a gritar, mas a sensação de estarmos sendo observados ficou ainda mais intensa. Foi quando vimos uma sombra passar pela janela quebrada do celeiro. Alguém estava lá fora, mas não podíamos ver quem era. A sombra se movia de maneira lenta, mas firme, como se estivesse esperando o momento certo para entrar. Com um esforço final, a porta se abriu com um rangido, e corremos para fora, sem olhar para trás. Quando finalmente chegamos na casa de Rafael, ele estava pálido e tremendo. Ele se trancou na casa e, durante a noite, não conseguimos dormir. Cada ruído parecia amplificado, como se algo estivesse nos caçando. Eu não consegui mais voltar para aquela fazenda e, em pouco tempo, Rafael também desapareceu da cidade, sem deixar explicações. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite, mas a fazenda foi deixada para trás, e o celeiro nunca mais foi aberto. Quando passo por lá, vejo a estrutura caída e abandonada, e algo dentro de mim sabe que não era apenas o casarão que estava assombrado. A fazenda tem algo muito mais sombrio, algo que nunca será explicado. E, sinceramente, espero que ninguém mais tenha curiosidade de descobrir o que realmente se esconde ali. Olá a todos! Sou inscrito novo do canal e vou contar o que vivi. Meu nome é Rodrigo e sou pedreiro. Há alguns anos, aceitei um trabalho no interior de Minas Gerais,
num pequeno povoado chamado Pedra Branca. Era um lugar isolado, com menos de 100 habitantes, cercado por montanhas e estradas de terra sinuosas. Fui contratado para reformar a antiga casa de um senhor chamado Geraldo, um homem idoso e reservado que morava sozinho desde que sua esposa falecera, há mais de uma década. Cheguei ao local em uma manhã nublada. A casa ficava no alto de um morro, afastada das demais. Era uma construção antiga, com paredes de pedra e telhado de barro. Apesar de sua aparência desgastada, havia algo no lugar que me deixava desconfortável. Talvez fosse o silêncio absoluto ao redor, ou o fato de a casa parecer maior por dentro do que deveria ser, como se os cômodos fossem moldados para esconder segredos. Seu Geraldo me recebeu com um aperto de mão firme, mas suas palavras eram poucas. Ele me mostrou os cômodos que precisavam de reparos e se desculpou por não poder ajudar, dizendo que sua saúde não permitia. Percebi que ele mancava ligeiramente e que seus olhos estavam sempre atentos, como se vigiasse algo invisível. Comecei o trabalho no dia seguinte. O serviço era simples: trocar algumas telhas, reforçar vigas de madeira e pintar as paredes. Apesar disso, a sensação de desconforto persistia. Enquanto trabalhava, sentia-me constantemente observado, mesmo quando estava sozinho. Olhava para trás, para as janelas, mas não via nada. No terceiro dia, enquanto desmontava parte do forro do teto, encontrei algo estranho. Entre as vigas de madeira havia uma pequena caixa de metal, enferrujada e trancada com um cadeado. Perguntei ao seu Geraldo sobre aquilo, mas ele ficou visivelmente perturbado. Disse para eu não mexer e que aquilo não me dizia respeito. Sua reação me deixou intrigado, mas decidi respeitar. Mais tarde, naquela mesma noite, não consegui dormir direito. Fiquei pensando na caixa e no que poderia haver dentro dela. Algo naquela casa parecia errado, mas eu não conseguia apontar exatamente o que era. Durante a madrugada, fui acordado por um barulho. Era um som de passos, vindos do corredor próximo ao meu quarto. Levantei-me, peguei uma lanterna e fui verificar. Ao abrir a porta, vi que o corredor estava vazio, mas as tábuas do chão ainda rangeram como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Chamei por seu Geraldo, mas ele não respondeu. Verifiquei seu quarto e o encontrei dormindo profundamente, roncando baixo. Decidi que deveria ser minha imaginação e voltei para a cama. No dia seguinte, comecei a trabalhar no quarto dos fundos, o cômodo mais afastado da casa. Enquanto pintava as paredes, notei marcas estranhas no reboco antigo. Pareciam símbolos ou palavras rabiscadas às pressas, mas já estavam quase apagadas pelo tempo. Limpei a área para continuar a pintura, mas a sensação de estar sendo observado ficou ainda mais intensa. Mais tarde, Geraldo veio até mim com o rosto pálido. Ele parecia ainda mais tenso do que nos outros dias. Disse que precisaria sair à noite para buscar algo na cidade vizinha e me pediu que ficasse atento à casa. Achei estranho, mas concordei. Quando a noite caiu, fiquei sozinho. O silêncio parecia ainda mais pesado sem a presença de Geraldo. Por volta das 11, ouvi o som de algo se arrastando pelo corredor. Corri para ver, mas não havia nada ali. Em seguida, ouvi batidas leves vindo do sótão. Peguei uma lanterna e uma chave inglesa, tentando reunir coragem. Subi as escadas estreitas até o sótão e empurrei a porta. O cheiro de mofo era forte, e a luz da lanterna revelava apenas móveis velhos e caixas empoeiradas. Foi então que vi a caixa de metal de antes, agora aberta no centro do sótão. Dentro dela, havia uma foto antiga de uma mulher e um diário. Peguei o diário e comecei a folheá-lo. As páginas estavam preenchidas com a letra de Geraldo, mas o conteúdo era perturbador. Ele descrevia como ouvia vozes à noite, como sentia passos ao seu redor e como acreditava que sua esposa nunca tinha realmente partido. As últimas páginas falavam sobre arrependimento, sobre um erro terrível e como ele não conseguia mais viver com aquilo. Enquanto lia, ouvi passos novamente,
desta vez atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas o sótão estava vazio. Senti um arrepio na espinha e desci as escadas rapidamente, deixando o diário para trás. Mais tarde, Geraldo voltou. Parecia ainda mais abatido e evitava olhar diretamente para mim. Decidi que era melhor terminar o trabalho o mais rápido possível e sair daquela casa. Na manhã seguinte, comecei os últimos reparos, mas percebi algo estranho: Geraldo não estava em casa. Procurei por ele, mas não o encontrei. Resolvi entrar no quarto dos fundos para terminar de pintar. Enquanto mexia na tinta, algo me fez olhar para o chão. Uma das tábuas parecia solta. Com cuidado, levantei-a e encontrei um buraco raso com algo embrulhado em pano. Desembrulhei o tecido e quase vomitei. Dentro havia ossos, pequenos e amarelados, claramente humanos. Saí correndo da casa, trêmulo, e fui direto à polícia. Quando contei o que havia encontrado, os policiais pareceram chocados. Levaram uma equipe ao local e encontraram mais ossos enterrados sob a casa. Geraldo foi encontrado 2 dias depois, vagando pela estrada, confuso e desorientado. Ele confessou que os ossos eram da esposa e de uma criança que nunca havia mencionado. Disse que havia feito o que precisava ser feito para proteger algo, mas nunca explicou o que era. Hoje, quando lembro daquela casa, ainda sinto o mesmo calafrio daquela noite. Nunca saberei ao certo o que aconteceu ali, mas sei que aquele lugar nunca mais será apenas um lugar tranquilo no interior de Minas para mim. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Luana, e esta é a história de uma noite que mudou minha vida para sempre. O que vou contar aconteceu há 10 anos, em Córrego das Almas, um vilarejo tranquilo no interior de Minas Gerais onde cresci. Era um lugar pequeno, cercado por morros, plantações e algumas fazendas espalhadas. A vida ali seguia um ritmo lento e previsível, o que fazia qualquer mudança na rotina parecer algo extraordinário. Eu morava com meus pais em um sítio afastado, numa casa simples, mas aconchegante. Naquela noite, meus pais haviam saído para visitar parentes em uma cidade vizinha. Disseram que voltariam só no dia seguinte, e como eu já tinha 22 anos, não vi problema em ficar sozinha. Já havia passado outras noites assim, cuidando dos animais, fazendo janta e aproveitando a tranquilidade da noite para relaxar na varanda. O dia tinha sido quente, e a noite chegou trazendo uma leve brisa. Depois de trancar o galinheiro e garantir que tudo estava em ordem, preparei uma xícara de chá e me sentei na varanda. O céu estava limpo, com uma lua cheia tão brilhante que parecia iluminar todo o sítio. Era um daqueles momentos em que o silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som dos grilos e do coachar distante dos sapos. Mas então, algo quebrou a tranquilidade. Foi um som estranho, vindo da estrada de terra que passava em frente ao sítio. No início, pensei que fosse algum animal, talvez um cachorro ou uma vaca que tivesse escapado de algum pasto. Mas o barulho era diferente. Era o som de passos, lentos e pesados, como se alguém estivesse caminhando em direção à minha casa. Minha primeira reação foi me levantar e olhar em direção à estrada. A luz da lua iluminava o caminho, mas não consegui ver ninguém. Achei que estava imaginando coisas e tentei me convencer de que era apenas o vento balançando as folhas secas. Mas, mesmo assim, senti um calafrio percorrer minha espinha. Voltei para dentro e tranquei a porta principal, algo que raramente fazíamos. Continuei tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Fui para a cozinha, lavei a louça do jantar e fiquei distraída por um tempo. Foi quando ouvi outro som, agora mais próximo. Parecia vir do portão que dava acesso à casa. Corri para a janela da sala, e o que vi me deixou paralisada. Havia um homem parado ali, do lado de fora do portão. Ele era alto, magro, vestia roupas escuras e usava um chapéu de palha que escondia boa parte de seu rosto. Ele não fazia nada, apenas estava ali, olhando fixamente para a casa. Meu coração disparou.
Quem era aquele homem? Por que estava parado ali, no meio da noite? Peguei meu celular para ligar para meus pais, mas, como era comum naquela área, o sinal estava completamente fora. Tentei o telefone fixo, mas a linha parecia morta. A única coisa que me restava era encarar a situação sozinha. Abri uma fresta da janela e gritei: "Quem é você? O que está fazendo aqui?" O homem não respondeu. Não se mexeu, nem mesmo reagiu à minha voz. Fiquei ainda mais inquieta. Não sabia se ele era surdo, mudo ou se estava me ignorando deliberadamente. Fechei a cortina e comecei a apagar todas as luzes da casa. Enquanto fazia isso, ouvi um barulho vindo da varanda. O som de passos pesados sobre a madeira. Ele estava dentro do portão. Não sei como conseguiu entrar, mas o fato de que ele estava agora mais perto me deixou em pânico. Peguei uma faca na cozinha e me escondi no quarto, trancando a porta. O som dos passos continuou por um tempo, como se ele estivesse andando de um lado para o outro na varanda. Depois ouvi um leve estalo, o som da maçaneta sendo girada. Ele estava tentando entrar. Fiquei sentada no chão do quarto, segurando a faca com as mãos tremendo, enquanto ouvia o barulho incessante da maçaneta. Então, o silêncio voltou. Mas, em vez de me tranquilizar, ele me deixou ainda mais aterrorizada. Fiquei em alerta, tentando ouvir qualquer som. O que veio em seguida foi o barulho de vidro quebrando. Corri para a sala e vi que ele tinha quebrado uma das janelas laterais. Naquele momento, eu sabia que estava em perigo real. Corri de volta para o quarto e bloqueei a porta com um móvel. Do lado de fora, podia ouvir os passos dele dentro da casa, andando lentamente, como se estivesse me procurando. Minha respiração estava pesada, e eu tinha que me esforçar para não fazer nenhum som. Ele entrou no corredor que levava ao meu quarto. Cada passo dele fazia o piso de madeira ranger, e eu sabia que ele estava se aproximando. Comecei a rezar, esperando que ele desistisse ou fosse embora. Mas ele não foi. A maçaneta do quarto começou a girar, e ele tentou forçar a porta. Gritei. Eu chamei a polícia. Eles estão vindo. Foi a única coisa que consegui pensar para assustá-lo. Por um momento, o barulho parou. Ouvi passos se afastando e depois o som de vidro estilhaçado novamente. Ele havia saído pela mesma janela por onde entrou. Esperei mais de uma hora antes de criar coragem para sair do quarto. A casa estava em silêncio novamente, mas o terror ainda pairava no ar. Meu coração não parava de bater forte, e meu corpo estava tomado por um tremor incontrolável. Quando o dia finalmente amanheceu, saí da casa e encontrei pegadas na terra ao redor. Pegadas que mostravam que ele tinha rondado a casa por horas antes de ir embora. Quando meus pais chegaram, contei tudo a eles. Levamos o caso à polícia, mas nada foi feito. Nunca descobriram quem era aquele homem ou por que ele invadiu a casa. Desde então, nunca mais consegui ficar sozinha no sítio. O que aconteceu naquela noite me marcou profundamente. Não sei o que ele queria ou até onde ele estava disposto a ir, mas sei que, naquela noite, estive à mercê de algo que nunca mais quero enfrentar novamente. Meu nome é João, e essa história é algo que, mesmo depois de tantos anos, ainda me atormenta. Tudo aconteceu em uma fazenda no interior de Minas Gerais, na cidadezinha de São Bento, onde meu tio Antônio morava sozinho há décadas. Eu tinha acabado de sair de um emprego estressante na cidade grande e queria uma mudança de ares. Quando ele me ligou pedindo ajuda com a roça e a casa, não pensei duas vezes. Achei que seria uma boa oportunidade de descansar, ajudar a família e aproveitar o sossego do interior. Mal sabia eu que estava prestes a viver os momentos mais aterrorizantes da minha vida. Cheguei à fazenda numa tarde nublada. A estrada era de terra, cercada por colinas e mato alto que pareciam esconder segredos antigos. A casa, simples e desgastada pelo tempo, ficava no meio de uma clareira, com o celeiro um pouco mais afastado, praticamente engolido pelo mato.
Meu tio me recebeu na varanda com um sorriso cansado e um abraço apertado. Ele estava mais magro do que eu lembrava, com olheiras profundas e um ar de quem vivia em constante estado de alerta. Durante o jantar, enquanto conversávamos sobre o trabalho na roça, percebi que ele evitava olhar para as janelas e portas. Seus olhos se moviam inquietos, como se ele esperasse que algo surgisse de repente. Foi quando ele soltou uma frase que me deixou desconfortável. Aqui é tranquilo, João, mas o silêncio pode ser traiçoeiro. Tem coisas que é melhor a gente não ouvir. Achei que ele estivesse apenas cansado ou tentando me assustar. Não dei muita importância, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça, ecoando como um aviso. Na primeira noite, acordei com um barulho estranho vindo de fora. Eram passos pesados, como se alguém estivesse caminhando ao redor da casa. Levantei e fui até a janela, mas não vi nada além da escuridão. O som continuava, agora mais próximo. Por um momento, tive a impressão de que alguém estava parado ao lado do celeiro, mas a pouca luz não permitia distinguir nada. Voltei para a cama tentando convencer a mim mesmo de que era só minha imaginação. Nos dias seguintes, comecei a perceber que meu tio tinha hábitos estranhos. Ele sempre terminava as tarefas da roça antes do pôr do sol, evitando ficar do lado de fora à noite. Quando perguntei por quê, ele apenas respondeu: "É mais seguro assim." O tom dele era sério, quase severo, e isso me deixou ainda mais intrigado. Uma tarde, enquanto limpávamos o celeiro, encontrei um buraco no chão, coberto por uma tábua velha. Curioso, perguntei o que era, mas meu tio ficou pálido e mandou que eu não mexesse naquilo. "Tem coisas que é melhor não desenterrar, João", ele disse, com uma expressão que misturava medo e irritação. Naquela noite, acordei de novo com barulhos, mas desta vez eram diferentes. Algo pesado estava sendo arrastado pelo chão. Levantei, peguei uma lanterna e fui até a porta, mas, antes que pudesse sair, meu tio apareceu segurando uma espingarda. "Volta para a cama, agora", ele ordenou, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Ele ficou na sala, de vigia, enquanto eu tentava dormir, mas o medo e o som dos arranhões nas paredes não me deixaram descansar. No dia seguinte, resolvi confrontá-lo. Perguntei diretamente o que estava acontecendo. Ele hesitou, mas finalmente me contou que, anos atrás, a fazenda havia sido usada como esconderijo por um grupo de criminosos. Disseram que eles enterraram corpos ali, perto do celeiro, e que muitos moradores antigos de São Bento evitavam o lugar. Ele nunca encontrou nada, mas os barulhos e a sensação de estar sendo observado eram constantes. Naquela mesma tarde, enquanto eu cortava a lenha perto do celeiro, senti como se estivesse sendo observado. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Foi então que notei marcas no chão, arranhões profundos que pareciam feitos por algo sendo arrastado. Chamei meu tio, mas ele apenas olhou para aquilo e balançou a cabeça. "Deixa isso pra lá, João. É melhor não mexer." Naquela noite, os sons ficaram ainda mais intensos. Além dos arranhões e dos passos, ouvi o que parecia ser um murmúrio. Era baixo, quase imperceptível, mas constante. Resolvi sair e investigar, contra todas as advertências do meu tio. Peguei a lanterna e a espingarda e fui em direção ao celeiro. Ao chegar lá, vi que a tábua que cobria o buraco estava fora do lugar. Meu coração disparou. Com muito cuidado, iluminei o interior do buraco. Não era muito fundo, mas o suficiente para esconder algo. Lá dentro, encontrei ossos. Muitos ossos. Alguns eram claramente de animais, mas outros eram inconfundivelmente humanos. Fiquei paralisado por alguns segundos, até ouvir passos atrás de mim. Quando me virei, vi meu tio parado na porta do celeiro, com uma expressão que misturava tristeza e raiva. "Eu te avisei, João. Tem coisas que é melhor não saber." Naquela noite, meu tio decidiu que iríamos embora. Arrumamos nossas coisas às pressas e saímos antes do amanhecer. Ele vendeu a fazenda por um preço irrisório, sem olhar para trás.
Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu naquele lugar, mas sei que o silêncio e a solidão daquela fazenda guardavam segredos que nunca deveriam ter sido desenterrados. E, sempre que penso nos ossos e nos sons que ouvi, sinto que deixamos algo para trás, algo que talvez nunca vá parar de nos seguir.